Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é o que é multicentralidade urbana. As cidades brasileiras, especialmente as capitais, acumulam, como sabemos, variados problemas, né? Poluição, criminalidade endêmica, enfim, superpopulação. Mas essas mesmas cidades, a gente sabe, também apresentam muitas potencialidades, especialmente no plano da cultura. São verdadeiras reservas de criatividade, né? Enfim, nessas malhas urbanas se articulam redes capazes de contribuir para o enfrentamento da enorme desigualdade social que nos aflige, né? Há forças sociais e culturais e políticas também, usando aqui o termo do nosso convidado de hoje, usando o termo serzir, são capazes de serzir aquilo que está partindo, abolindo as distâncias entre centralidade e periferia em nossas metrópoles. Estamos aqui, assim, portanto, online, com o professor Adair Rocha. Ele é doutor em comunicação pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, na área de comunicação. Professor, muito bem-vindo aqui ao nosso canal e vou direto ao assunto com você. O que é multicentralidade urbana? Marcelo e toda a audiência aí do canal, um grande abraço, né? Saudações culturais, democráticas e, no caso, geminianas também, né? E esse tema, Marcelo, que a gente está trabalhando, ele certamente está no coração das discussões que não são de natureza apenas jurídica, é de natureza filosófica e política, né? E como muito bem usa o nosso filósofo e historiador Henri Lefebvre. E aí acho que a gente pode juntar, inclusive, o que é o conceito lá do início de cidade, como é que os gregos, né, a palavra cidade, né, que relação tem com cidadania, né, e, portanto, essa aproximação do que significa o viver em comum. E como é que esse viver em comum vai se estabelecendo para chegar nos processos que nós estamos vivendo na atualidade, né? Em que você trabalha essa visão mais original de polis, né, e de cidade, e como é que você vai trabalhar com as megacidades, né, e com o que significa Rio de Janeiro, o que significa São Paulo, né? E você certamente vai pegar outras grandes megalópolis, né, do mundo. E aí, como você mesmo já comentou, esse é um tema que eu tenho trabalhado bastante com ele e, sobretudo, trabalhado a partir de um lugar que, claro que Lefebvre, quando pega essa discussão, ele está trazendo à tona o que você pode chamar da discussão marxiana, né? Quer dizer, o que é essa relação, inclusive, entre o que é o proletariado e o que são classes populares, né? E a classe operária, né? na história. E isso nos leva a essa reflexão, né? Como você falava, vários autores, né, trabalham sobre a cidade, mas ultimamente nós certamente temos aí a Cidade Partida, né, do Joanim Ventura,
que é um estudo muito bem feito, sobretudo a partir da chacina de Vigário Geral. E então, que relação é essa do tráfico de drogas, né, com a relação, sobretudo, com a periferia da cidade, né, e com as favelas. Mas esse título ele acaba abrindo um espaço muito grande para o que certamente você pode deduzir como apartheid, né? Que é algo, inclusive, muito impressionante, porque esse apartheid ele acaba tendo um significado cotidiano a partir de como os meios de comunicação trabalham, com a ideia de normalidade, né? A ideia de naturalização dessa questão, né? Ou dessa categoria, desde que essa leitura esteja sendo feita a partir de um lugar da cidade que está colocado à margem da cidade, né? E, por isso, eu resolvi escrever, né, em seguida dessa questão colocada, a cidade serzida, né? E parti, assim como o Jânio Ventura partiu de Vigário Geral, eu parti de uma das favelas da zona sul do Rio de Janeiro, que é a favela, o Morro de Santa Marta. Aliás, é bom que se coloque com muita clareza, é Santa Marta. Dona Marta é o espaço geográfico mais amplo, que tem, inclusive, o Mirante Dona Marta. Mas a favela, desde o seu início, onde vários grupos, né, inclusive com jesuítas, na relação com Santo Inácio, os primeiros moradores e as primeiras discussões que eram feitas, né, tem quase que uma inspiração bíblica, né, de como se estivesse no lago de Getsêmani, e como se Marta, prima de Maria, como é que... E claro que esses moradores acabaram santificando a Marta, né? E aí, em vez como está colocado no espaço geopolítico, né, Dona Marta, a favela passou a ser chamada de Santa Marta. E claro que mesmo os pastores ou os setores evangélicos, né, que para quem tirar o santa seria até algo positivo, né, na sua visão religiosa, mas por causa da identidade de um povo que nasceu e se criou no Santa Marta, eles também fazem essa mesma afirmação. No caso, a mídia que acaba trabalhando com essa visão como uma visão de fora, não a partir do próprio território, né? Ele chama de Dona Marta. Mas, fechado esse parêntese, quando eu trabalhei o Cidade Serzida, eu quis trazer cada vez mais à tona de que a favela não é um espaço isolado do ponto de vista mais diverso, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista sociocultural, né? E qual é a relação de vida existente na cidade, ela certamente, o conjunto da cidade respira o que é a vida na favela. Por quê? Porque você tem, né? É muito impressionante, né? A grande cidade, ou as médias cidades, elas cada vez mais têm um número maior de favelas, né? E o caso do Rio de Janeiro, você tem uma proporção próxima de 1/3 da cidade vivendo em favelas e periferias, né? Então, que projeto urbano é esse? Né? Você tem que falar aí certamente de um projeto urbano. Que projeto urbano é esse que não tem como prever que 1/3 dele vai estar fora do espaço urbano, né? Ou fora do que seriam as políticas públicas que dão conta dessa vida comum da cidade, né? Como é que, a partir do processo
elétrico, né, das diferentes formas, né, da infraestrutura da cidade, né, como é que ela vai ser trabalhada, e de forma a que o cotidiano, né, das diferentes pessoas esteja já resolvido e ele possa estar trabalhando cada um na sua vocação profissional e daí por diante. No entanto, a gente certamente pode afirmar com certeza, e aí, claro, que como eu citei Lefebvre, né, esses autores todos, né, e Marx trabalhou isso de forma muito cuidadosa, né? Por quê? Porque aí você está enfrentando aquilo que é a lógica do capital, a lógica do capitalismo. E nessa lógica, o acúmulo é que é o pressuposto. E aí, então, quanto mais acumula, né, ele vai investir na parte urbana em que estão aqueles que têm a dominação sobre o projeto político mais amplo, né? E grande parte da cidade não participa daquilo que minimamente são as políticas públicas. O máximo que acaba ocorrendo é uma política assistencial, né? Como é que minimamente você vai dar conta de que os problemas não venham tanto à tona, porque aí fica parecendo que não é mais natural a existência daquele espaço, né? Então, diante do que nós podemos chamar, então, desse processo histórico, político e econômico, né? Onde a origem das favelas ela tem uma coincidência com o que foi o fato da chamada abolição da escravatura, ou como é que a escravização teve essa canetada, né? E claro que isso coincidiu com a existência do chamado trabalhador livre. Por quê? Porque coincidia também com uma revolução urbana tardia, né? E claro que especialmente os grandes centros urbanos era onde os polos industriais estavam sendo instalados, né? E diante disso há uma necessidade do trabalho, e sobretudo o trabalho mais barato possível, né? Quer dizer, a ideia de salário mínimo dá conta certamente disso, né? Onde o que você vai atribuir à relação social de produção vai estar reduzida a uma questão salarial, e aí mínima, né? E aí, nesse sentido, então, você, com essas questões que eu levantei, você trabalha com certamente um outro fenômeno, né, que o Brasil viveu, que é o chamado êxodo rural, né? E que você tinha um país onde a população rural era a maioria, né? E aí hoje você vive ao contrário, né? Os grandes centros urbanos você passa a ter uma vida majoritariamente urbana no país. E aí, pelas mais diferentes razões, né, as pessoas eram chamadas dos interiores, né, das pequenas cidades e dos estados do Nordeste, diferentes estados e tal, para que possa buscar uma saída para a vida, né? E como é que você vai primeiro se empregar, depois busca a família, e como é que você vai cada vez mais aumentando esse exército industrial de reserva que, para o modo capitalista de produção, é um pressuposto, né? Então, claro que ao trabalhar essa questão, eu estou trazendo um novo conceito, que é o conceito de multicentralidade, né? Quer dizer, todo lugar é centro e tem centro, né? E claro que a vida das favelas, ela criou uma cultura, e ela certamente, essa vida do comum, e aí passa a ser grande parte às vezes chamada de comunidade, que é absolutamente inadequado, né? Porque comunidade não é o que representa favela. A favela é outra expressão que vem inclusive lá
de Canudos e com os servidores públicos, que eram soldados todos, que vieram para ter no Rio de Janeiro, que é a capital da República, o espaço de moradia, e chegando aqui não encontrando a primeira favela, né, o primeiro morro perto do cais, que era a Providência, né? Aliás, um nome mais adequado possível, né? Foi a providência tomada, né? E como é que a providência cuida das coisas. E ali uma das plantas que foram trazidas, que era a planta chamada favela, e que foi plantada no Morro da Providência. E, portanto, quando vai ampliando, o morro e o território das favelas, né? Das diferentes plantas da favela que vão sendo colocadas. Então, essa expressão é que é a expressão politicamente correta, né, de ser colocada, e não comunidade, que é como que para distrair dessa questão onde o processo urbano vai mostrar que a maioria da população negra, né, que saiu do processo escravista e de escravização, mora nas favelas e periferias. E a população que está nos presídios, na sua maioria, é uma população negra, né? Então, como é que esse processo, né, da liberdade, que vai estar trabalhando a questão do negro, a questão de gênero, né, a questão da sexualidade e tudo mais e tal, como é que tratamento que vai ser dado a partir do acesso, né? Então, acesso, e, portanto, o acesso pressupõe a questão democrática, pressupõe a participação e, portanto, pressupõe que favela é cidade. E se favela é cidade, ela tem que ter no meio dela políticas públicas que correspondam da mesma forma que no espaço urbano mais amplo, né? E a própria visão de multicentralidade, ela vai quebrar essa dicotomia colocada como favela asfalto, e que, ao mesmo tempo, que reproduz sempre a periferia, e como se essa fosse a normalidade, o que acaba também levando normalidade para um sintoma como se fosse causa, que é o sintoma da violência, porque violência mesmo é a própria existência da favela, né? E aí, claro que nesses espaços, então, fica bastante claro que onde acontecem, né, e onde, inclusive, a venda proibida de drogas, né, vai estar localizada, e daí por diante, como se isso fosse normal, né? E aí, como é que normal seria que o Pedro II, que os CAPs, ou que essa escola pública, que inclusive coloca os filhos, né, da classe média alta e dos ricos nas universidades, pudessem estar na favela, pudessem estar no Alemão, na Maré, em todos os lugares. Então, nesse sentido, para ir concluindo, eu diria que, assim como criamos a campanha contra a fome, né, com o Betinho estava lá desde o primeiro momento, havia uma palavra: quem tem fome tem pressa. Eu coloco para vocês uma outra palavra: enquanto tem favela, tem cotas. Então, todas essas políticas públicas existentes, elas existem para não existir, seja as campanhas contra a fome, seja as cotas. Por quê? Porque nesse campo, né, nessa visão de multicentralidade, que vai estar vendo a cidade a partir da diversidade dela, mas que, ao mesmo tempo, toda a cidade possa ter acesso, e esse acesso certamente combina com democracia e vai combinando com uma perspectiva cada vez mais aberta também dos modos de produção existentes. Acho que estamos dentro, inclusive, do tempo que estamos, né, é importante a gente ter aqui para que não se fale demais, para que não se entenda aquilo que está sendo dito. Então, essa é um pouco alguns elementos dessa perspectiva da multicentralidade, ou que se pode chamar da cidade multicêntrica. Aliás, Marcelo, eu tenho desenvolvido, de uns 4 anos para cá, uma coluna na Rádio Roquete Pinto que se chama, né, no Papo Reto, onde a coluna tem o título de Cidade Multicêntrica. Então, essas são questões que têm sido discutidas semanalmente, né, nesse programa da Rádio Roquete Pinto.
e estou à disposição para que essa discussão possa ser continuada a qualquer momento, porque é dela que eu estou vivendo. Compreendido, professor. Depois desse seu pormenorizado ponto de partida, que, como a gente sempre diz, é ponto de partida, ainda não é de chegada, né? Isso é apenas um aperitivo, digamos assim. Eu gostaria que você oferecesse sugestões de leitura para quem queira continuar dialogando com essa categoria de compreensão que você está propondo para interpretação da realidade urbana brasileira. Pois é, como eu citei mais de uma vez o Henri Lefebvre, eu acho que é interessante ter o direito à cidade, né, na São Paulo Moraes, 91, que é a partir de 68, né? A Cidade do Capital, que é da DPIA Editora, do Rio de Janeiro, de 2001, e a Revolução Urbana, que em Belo Horizonte, da editora da UFMG, né, da Federal de Minas, de 2002, e o Espaço e Política, o Direito à Cidade, também da UFMG, que trabalha bastante essa visão que em grande parte eu passei aqui. E eu tenho trabalhado algumas já publicações de artigos que vão se transformar no livro da cidade, da multicentralidade da cidade, né, ou da cidade multicêntrica, que é Na Cidade Multicêntrica, Favela é Cidade, que está publicada numa coletânea que a Faculdade de Direito tem publicado, na editora Irã. Eu não estou aqui agora, mas passo para você, Marcelo, depois você reproduz, de uma publicação que durante a pandemia saiu das cidades da América Latina, e aí saiu, então, um artigo também, um artigo meu com como é que a favela enfrentou a Covid. E que foi o processo orgânico, né? A partir, imagina, porque tal como a coisa aconteceu, era até uma mortandade, porque você vai falar de espaços, né? Que eram exigidos, né? De cada vez mais estar distante umas pessoas das outras, se isso é possível na favela, né? E como é que esse processo foi trabalhado está nesse artigo. E também da agência de favelas, a Agência Nacional de Favelas, eu tenho um artigo que na comunicação comunitária, Favela é Cidade, onde eu trato também dessa questão da multicentralidade. E o livro Cidade Serzida, A Costura da Cidadania no Santa Marta, que é uma publicação da editora da PUC com a Palas, a partir de 2012. Enfim, posso ter depois até mais coisas que, na medida em que for necessário, Marcelo, você vai poder ir redistribuindo aí para todos os ouvintes e telespectadores, né? Sempre falo, quem gostou, curta, quem curtiu, se inscreva, e quem se inscrever, traga seus amigos para conhecer nosso trabalho. Muito obrigado, vamos ficando por aqui. Abraço a todos e todas. Legal.